falamos sobre 1000 opções de Kanban, mas o que é Kanban, sistema Kanban, método Kanban? Agora, na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem melhor o que é cada um desses termos. Kanban, quando a gente fala só Kanban, a gente falou um pouquinho disso antes, então Kanban nada mais é do que a placa, o cartão visual. Então esse cartão ele tem uma representação visual de tudo que aquele trabalho ou que aquela atividade vai ser realizada. Independente de onde a gente estiver usando o Kanban, essa sinalização, esse cartão, mostra o conteúdo do que tem ali, do que está sendo feito. Então, pegando o exemplo das placas, quando a gente estava falando no Japão, ele representa o que está sendo vendido. Se a gente pegar uma atividade, ele vai representar o que aquela atividade vai entregar. Então, sempre que a gente vê um cartãozinho, a gente vai ter a orientação desse item de trabalho com as informações de o que tem ali, o que tem que ser feito, quem é o responsável por aquilo. Então, aquela atividade a ser realizada. Esse é nosso Kanban. Mas e o sistema Kanban? O sistema Kanban usa o Kanban, ou seja, usa o cartão Kanban, usa o card Kanban como sua base. Só que o sistema Kanban ele é um sistema puxado e limitado que permite a visualização do fluxo através de um quadro Kanban. O que é esse sistema puxado? É um sistema que mostra quando a gente tem que trazer essa atividade para ser feita. Então, basicamente pensando na nossa linha de produção ali da Toyota, a partir do momento que alguém solicita um novo carro, e eu tenho uma linha de produção disponível para produzir aquele carro, é quando eu puxo essa demanda e eu começo a fazer aquele trabalho. Então, eu só puxo a minha demanda a partir do momento que eu tenho capacidade e que eu tenho alguém que solicitou aquilo. E por isso é que a gente fala que ele também é limitado, ou seja, ele tem uma capacidade disponível. Eu tenho alguém para fazer aquela produção. Eu não vou começar a produzir alguma coisa ou fazer a pessoa intercalar duas atividades de forma simultânea. Então eu vou primeiro puxar a minha necessidade conforme demanda, desde que eu consiga realizar aquela demanda. E todas essas atividades, elas são mostradas dentro de um quadro Kanban, junto com os cartões Kanban, que foi o primeiro Kanban que a gente falou ali atrás. O sistema Kanban ele é dinâmico em relação a essas demandas, então é super importante a gente pensar que ele não tem um padrão. Quando a gente está falando do sistema empurrado, que é o sistema padrão que a gente começa a utilizar, a gente simplesmente pega todas as demandas que a gente tem que fazer e começa a fazer. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma dinâmica, ou seja, a partir do momento que existe uma solicitação, essa solicitação é puxada para ser realizada. Então pode ser que hoje eu tenha X demandas e amanhã não tenha nenhuma. Ou amanhã eu tenha mais do que essa X demanda. Então isso é extremamente dinâmico. Isso vai acontecer conforme solicitam alguma coisa para que a gente faça a produção. Isso faz com que a gente evite excessos e sobrecarga. Por que excessos e sobrecarga? A partir do momento que eu faço um trabalho por vez, eu deixo aquele trabalho pronto para ser vendido, por exemplo, ou para ser entregue para quem solicitou. E, consequentemente, o meu time não fica sobrecarregado. As pessoas que vão executar aquela ação, elas não ficam sobrecarregadas porque elas terminam uma atividade e, a partir dessa atividade terminada, que a gente começa uma próxima atividade. Então, basicamente, o sistema Kanban ele é considerado um sistema de filas, ou seja, eu tenho uma fila a partir do momento que eu começo a gerar uma atividade e vou passando essa fila pelo nosso fluxo de trabalho como um todo. Então, quando a gente traz essas filas para o nosso conjunto de trabalho, a gente mostra a relação de demandas que a gente tem solicitadas, mas pensando de uma forma limitada para a gente não trazer mais coisas do que a gente precisa trazer. E essa abordagem do sistema puxado, ela traz para a gente um baixo nível de estoque e a gente evita desperdício. Por quê? Porque a gente não fica com aquele monte de coisa armazenada. Então, vamos supor que a gente tem um monte de carro produzido ali, pensando lá no sistema Toyota. Eu vou ter que ter um lugar para armazenar aquele monte de carro, eu vou ter um custo de armazenagem daquilo. Então, a partir do momento que eu não tenho esse estoque excessivo ali, eu tenho um custo menor. Então, eu tenho um desperdício financeiro menor, da mesma forma que um desperdício de ação menor. A partir do momento que as pessoas só trabalham naquilo que é preciso ser trabalhado, eu não estou fazendo com que elas fiquem sobrecarregadas e estou exercendo um volume menor de ação sobre a mão dela. Tá? Então, esse tipo de demanda, ele busca sempre atingir o equilíbrio de capacidade. Por isso que o sistema Kanban é um sistema equilibrado e que a gente fala do sistema de fila. Ninguém gosta de fila, ninguém gosta de esperar. Então, a partir do momento que eu estabilizo o meu sistema e eu faço que essas filas fiquem curtas e com um processo de entrega cada vez mais constante e equilibrado, eu tenho uma espera menor e, consequentemente, eu tenho uma velocidade maior de entrega, já que o meu foco está destinado a uma coisa só, a uma única entrega. Mas qual a relação do sistema Kanban com o quadro Kanban?
O quadro Kanban é a gestão visual de todo esse processo desse sistema. Então, a gente visualiza tudo o que está acontecendo dentro do sistema através de um quadro Kanban. Isso traz transparência para o processo de produção. Então, todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo sabem o que está acontecendo e, consequentemente, a gente consegue fazer uma gestão do processo além da gestão visual. Então, quadro Kanban é uma ferramenta que praticamente todo mundo usa, independente de estar utilizando um sistema Kanban. Se a gente for falar em outros métodos, em outros processos de agilidade, o quadro Kanban é sempre a base dele. O Scrum usa também um quadro Kanban para a gente fazer o gerenciamento dos nossos projetos e das nossas iniciativas. Basicamente, o quadro Kanban ele é uma estrutura de cartões e colunas que mostram os estágios de entrega, todas as necessidades que a gente tem para que o fluxo seja concluído. E quando esse fluxo ele é concluído, é quando efetivamente eu estou gerando valor ao meu cliente, ou seja, eu estou efetivamente fazendo uma entrega para o meu cliente. Vamos voltar para o sistema Toyota de produção. Os meus estágios todos são no processo produtivo. Então, a demanda do cliente, vamos pensar nas bases do carro, depois a gente vai pensar na pintura, no quais são os componentes que o carro vai ter, para efetivamente eu fazer a entrega do meu carro. O meu carro é a entrega final, é o valor real da demanda gerada a partir do momento que eu percorri todo o meu fluxo. Então, só na última etapa do meu fluxo que eu estou gerando efetivamente valor. E por isso que a gente volta para a questão do esquema de filas. E o quadro nos traz a transparência muito grande dessas filas, para a gente mostrar o quanto que eu estou tendo de espera ou o quanto que eu estou tendo de volume dentro de cada um dos processos de produção. Assim eu evito que essas filas aconteçam, eu otimizo meu fluxo de trabalho, foco na minha entrega e, consequentemente, eu gero valor para o meu cliente de uma forma mais rápida. Então, basicamente, o sistema Kanban, que é o nosso processo puxado de necessidades, ele utiliza como base o quadro Kanban para a gente fazer o acompanhamento visual desse processo. E é ali que a gente percebe as ineficiências e os gargalos que a gente tem no fluxo. A partir do momento que eu fiz a base do carro e eu não consegui começar o processo de pintura, por exemplo, eu estou percebendo que eu tenho um gargalo ali. Por que eu não estou conseguindo começar a pintura? Onde está o meu gap? Onde está a minha dificuldade? Então, o quadro Kanban nos ajuda a ter uma melhor gestão visual deste processo. Um exemplo de quadro Kanban, basicamente, é aqui. Tenho todas as ideias, ou seja, tenho todas as necessidades, ou tenho todos os pedidos dos meus clientes. A partir do momento que eu seleciono esses pedidos, ou existe uma demanda latente que eu já possa trabalhar, eu trabalho isso dentro do meu backlog, ou seja, aquilo que eu selecionei para trabalhar naquele período de tempo, naquele momento. A partir do momento que está selecionado, eu começo o desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser, eu já estou atuando em cima do meu desenvolvimento, ou já terminei o meu desenvolvimento para iniciar a minha próxima fase. Por isso que a gente faz essa divisãozinha da coluna de desenvolvimento, para mostrar aquilo que já saiu e já pode ser iniciado, e aquilo que efetivamente eu já finalizei e pode começar uma outra etapa do meu fluxo. Então, exemplo aqui de novo, fiz a base do meu carro, agora já está feito para que eu possa começar a pintura. A pintura seria a nossa coluna de testes aqui, por exemplo. Pensando em desenvolvimento de software, terminei o desenvolvimento, fui para testes. Então, eu puxo essa necessidade para ser realizado o processo de teste a partir do momento que eu tenho capacidade para essa puxada. Terminei, vou para a próxima fase, até o momento que o projeto, nosso produto, nossa iniciativa é efetivamente entregue. Então, o quadro Kanban, ele representa todo esse fluxo de atividades que eu tenho que fazer para a geração de valor e mostra para a gente todas as atividades executadas. As atividades correspondem aos cartões. Então, lembra do nosso Kanban? É a união do Kanban com o sistema Kanban dentro de uma gestão visual do fluxo de trabalho no quadro Kanban. Já o método Kanban engloba essas duas coisas. Então, quando a gente está falando que um Kanban alimenta o outro Kanban, é justamente por isso. A gente usa os cards como indicação visual daquilo que a gente tem que fazer dentro do sistema Kanban, que é um sistema puxado, mas com o que adicional ali, que é a melhoria contínua dos processos. Então, o método Kanban, ele usa o sistema Kanban como base, porém, pensando em melhoria contínua. Por isso que a gente tem uma série de valores, princípios e práticas que a gente tem que seguir para que o método Kanban efetivamente aconteça. Então, não é simplesmente colocar dentro de um quadro e fazer a puxada das necessidades conforme as demandas vão surgindo. A gente tem que pensar em como eu posso melhorar o meu processo, minha entrega de serviço, deixando ela cada vez mais sustentável, mas também com qualidade e de forma segura. Então, na prática, o método Kanban é um sistema Kanban, que a gente falou anteriormente, mais focado em Kaizen, ou seja, promover pequenas alterações no processo, melhorias
que possam criar um desempenho cada vez melhor, só que diminuindo a resistência à mudança. Se a gente tenta fazer mudança de uma forma muito drástica, a gente quebra muitos paradigmas ao mesmo tempo, a gente gera uma resistência muito maior. Então, o método Kanban traz esse conceito de fazer o pequenininho, fazer de forma gradativa, ou seja, fazer de forma evolucionária. E aí sim a gente utilizar como base o que a gente falou anteriormente do sistema Kanban e do Kanban, nossos cardzinhos. Então, em resumo, se a gente for falar do que é o sistema Kanban, né, do nosso método Kanban, a gente está falando de um método para gestão de conhecimento que tem princípios e práticas, utilizando os quadros Kanbans e os sistemas Kanbans, que são sistemas puxados de produção, desde que a gente tenha capacidade para alimentar o sistema. Só trazendo um pouquinho mais aqui para vocês o que a gente falou em relação a Kaizen. Então, se o Kaizen faz parte do método Kanban, o que é Kaizen? Então, basicamente, Kaizen é mudança para melhor. Na palavra em japonês, Kaizen significa mudança para melhor. É uma filosofia que traz esse conceito de pequenas mudanças contínuas, positivas e evolucionárias. Então, a gente não vai fazer quebra de paradigmas muito grandes, mas a gente vai pensar em pequenas mudanças com o passar do tempo para que a gente possa evoluir. Isso não está só relacionado ao Kanban, mas quando a gente está falando dentro do método Kanban, é justamente como a gente pode melhorar os nossos processos, os nossos fluxos, para que a gente possa crescer e evoluir de uma forma bem bacana para todo mundo que está envolvido ali no dia a dia. E o Kaizen tem basicamente um ciclo a ser seguido. E aí esse ciclo é constante, então muito parecido com o que a gente fala do PDCA. Não deixa de ser um PDCA, mas ele tem alguns passos um pouco mais quebrados para facilitar o processo. Então, da mesma forma que o PDCA, ele traz essas visões de ciclos periódicos para que a gente possa mensurar, ver como é que a gente fez as alterações e a partir dessas alterações melhorar o processo, o Kaizen também traz um pouco desse contexto. Então, primeiro, ele identifica as oportunidades de melhoria. Quais são as dores que as pessoas têm? Por que eu estou aplicando aquele ciclo dentro de uma estrutura? Seja lá qual estrutura for. Entender qual que é o processo atual e identificar onde estão essas dores dentro do processo atual. A partir daí, desenvolver uma solução. Então, como que eu posso matar essas dores que foram mapeadas ali? Quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar o meu processo? E fiz isso, desenhei essa solução, vamos implementar a solução, vamos fazer ela acontecer. E rodar alguns ciclos para a gente entender o resultado que isso deu. A partir do momento que isso foi levantado, começar a olhar os resultados, né? A gente precisa medir aquilo que a gente faz para justamente a gente ver se aquilo está funcionando ou não. E o que deu certo, a gente transforma como padrão e tenta escalar isso para outros processos que são similares. Aquilo que não deu, a gente volta para o nosso processo cíclico, identifica as oportunidades de melhoria e começa tudo de novo. Por isso que a gente traz o planejar os próximos passos como um 7º passo. Ou é implementar aquilo de forma escalada para todos os processos parecidos, ou identificar novas melhorias para a gente começar um novo ciclo de Kaizen. Basicamente, pessoal, quando a gente fala então desses 3 Kanbans, a gente traz esses conceitos de cartão dentro de uma visualização única de um quadro, com um sistema puxado, mas pensando em melhoria contínua. Então, sempre que vocês ouvirem falar de método Kanban a partir de agora, tenham ciência de que a gente está falando de um método evolucionário que traz esses conceitos como base. Bora para a próxima aula?